nós vamos falar sobre área de figuras planas, né? Bom, a área que nós vamos mostrar aqui, né? A única área que nós vamos admitir aqui, que nós já, de certa forma, sabemos a fórmula, né? É a área do retângulo, certo? Eu vou colocar aqui sem nenhuma demonstração, sem mostrar de onde é que vem a fórmula, vai ser essa área do retângulo, certo? Porque tem questões aqui que não vale a pena nós discutirmos sobre a questão da origem dessa forma, né? Por que é base vezes altura e quando a base é irracional, quando a base é racional. Então, para não evitar esses detalhes, né, minuciosos, nós não vamos mastigar muito a demonstração dessa fórmula. Eu vou colocar aqui só uma ideia, né, uma ideia geral de como é que surge essa fórmula. Por exemplo, imagine que você tem um retângulo, né, e você conhece o tamanho da base e conhece o tamanho da altura, certo? E aí você pega esse terreno retangular, né, e separa em quadrados. Você distribui esse terreno todinho em quadrados. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, vamos admitir que esse quadrado verde aqui, a área dele é 1. Né? Você atribui aqui uma unidade de área, certo? E aí você vê quantos quadrados cabem nesse retângulo. Então você vê aqui, por exemplo, que no comprimento você vê 5 quadrados, né? E na altura você vê 4. Então dentro desse retângulo vai caber 4 vezes 5, né, unidades de área desse aqui. Você vai caber 20 unidades de área. Então a área desse retângulo vai ser 20. E você encontra ela simplesmente multiplicando o tamanho da base pelo tamanho da altura. Então se você tiver um retângulo e quiser associar um número à sua superfície, né, que é justamente a área, basta você multiplicar o tamanho da base pelo tamanho da altura. E aí você vai ter esse número que associa à superfície do retângulo, né? Quando eu estou falando de área, eu estou falando de superfície, certo? Não estou falando de contorno, não estou falando de perímetro, estou falando de um número que é associado ao tamanho da superfície da figura, certo? E isso é interessante porque nós podemos tomar decisões, né, em questão do tamanho das figuras, certo? Então, isso é muito aplicado, por exemplo, em terrenos de casa, né? A maioria dos terrenos de casas hoje é retangular, né? E se você vê um anúncio de um terreno, por exemplo, hoje em dia, você vê justamente dizendo qual é a área do terreno, certo? Se você for, por exemplo, numa loja de pisos, né? E se você quiser desejar revestir o piso de sua casa com certa cerâmica, ele vai perguntar logo qual é a área lá do terreno que você vai cobrir, certo? Então você precisa, né, desse número que associa à superfície do terreno, né? No caso aqui, do retângulo. A maioria do que você precisa hoje calcular é a área do retângulo, ok? Então essa é a fórmula, essa é o método de como você vai associar um número à superfície de um retângulo, multiplicando a base pela altura. Vamos lá. Existe também um retângulo muito especial que a gente chama de quadrado, né? O quadrado é um retângulo que tem os 4 lados do mesmo tamanho, ok? Nesse caso aí você está vendo um quadrado de lado L, né? E aquela formulazinha para calcular a área do retângulo funciona também para um quadrado, certo? Então, se você souber a área de um retângulo, que é base vezes altura, perceba que a base dessa figura que vocês estão vendo aí é o lado, né? Então, você pode aplicar assim, fica lado vezes o lado, ok? Ou simplesmente, quando você pega um lado e multiplica pelo mesmo lado, você vai ter o tamanho do lado ao quadrado. Então, a área de qualquer quadrado, né, é sempre o tamanho do lado elevado ao quadrado. Então, é a forma mais simples de exibir a área de um quadrado. Então, por exemplo, se esse quadrado aqui tivesse lado 3, né, então, com certeza, a área desse quadrado
seria 3 ao quadrado. Certo? Simplesmente aqui, 3 ao quadrado seria 9. Então, a área de um quadrado é o tamanho do lado elevado ao quadrado. Beleza? Então, um quadrado de lado 10 vai ter área 100. Um quadrado de lado 5 vai ter área 25. E é muito fácil fazer essas contas. Bom, vamos fixar o que eu estou falando aqui com esses dois exemplos, né? Estou pedindo para você determinar a área, primeiro, de um retângulo, cujas dimensões são 6,5 centímetros e 12 centímetros, né? Então, como é que fica a situação aqui? A área, né, de qualquer retângulo vai ser a medida da base vezes a altura. Quando eu falar dimensões, né, em um retângulo, estou falando justamente a base e a altura, certo? E tanto faz você admitir o tamanho maior como base ou o tamanho menor como base. Não vai fazer diferença, né? Porque você vai multiplicar os dois de qualquer jeito. Então, essa questão de ser base vezes altura, essa ordem não importa muito. Então, você pode pegar as duas dimensões, como ele falou aqui, e multiplicar. Então, tanto faz você fazer 6,5 vezes 12, né? Ou 12 vezes 6,5. Não vai mudar nada. Beleza, então a área aí vai ser o seguinte. 6,5 vezes 12, você faz o seguinte. 6 vezes 12 dá 72, né? Então, você multiplica só o 6 aqui, vezes 12, dá 72. E o 0,5 vezes 12 vai dar 6. Então, 72 com 6 vai dar 78. E o que você vai colocar aqui na frente? Perceba que tem o centímetro aqui e tem o centímetro aqui, né? Então, você vai multiplicar o centímetro por centímetro. Se você pegar a unidade de medida e multiplicar por ela mesma, né? Isso aqui é como se fosse representando um número. Então, isso aqui vai dar o quê? Centímetro. Multiplicação de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, no caso aqui, fica centímetro ao quadrado, certo? Que vai ser a unidade de medida ao quadrado. Isso vai ser a unidade de área aqui, no caso desse item, né? Você vai sempre pegar a unidade de medida e elevar ao quadrado. Na letra B, ele pede a área de um quadrado cujo lado mede 5 raios de 3 metros. Então, como eu falei aí, a área de qualquer quadrado é você pegar o tamanho do lado do quadrado e elevar ao quadrado. Certo? Aí, como é que fica essa história aqui? Perceba que eu tenho 5 raios de 3. O que é que significa 5 raios de 3? É a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 3. Certo? E aí, quando eu elevo isso ao quadrado, esse quadrado ele serve tanto para o 5 quanto para a raiz de 3. Certo? Então, você vai elevar o 5 ao quadrado, que dá 25. Né? E você vai elevar a raiz de 3 ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Né? Que dá quanto? Dá raiz de 9. Que é 3. Então, quando você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, o resultado é o radical que fica aqui dentro. É justamente 3. E esse metro aqui também fica sendo elevado ao quadrado. Aí 25 vezes 3 dá 75. Então, vai ficar 75 metros quadrados. Então, é a área desse quadrado aí que tem esse certo lado. Beleza? Vamos aqui. Exemplo 2. A figura abaixo ela mostra a planta baixa, né, da cozinha e da área de serviço de um apartamento. Considerando desprezível a espessura das paredes, determine a área total da superfície das dependências mostradas. Ok, vamos lá. Bom, nessa figura aí, nós vemos, né, a analogia a dois retângulos. Né? Se você observar essa figura, nós conseguimos separar ela em dois retângulos. Né? Como assim? Se você observar bem aqui, eu consigo dividir essa figura assim. Ó. Se eu traçar aqui um segmento de reta, né? Bem bonitinho. Eu tenho aqui um retângulo desse lado, do lado esquerdo. E tenho o retângulo do outro lado aqui, do lado direito. Beleza?
E aí, como eu quero a área de todas as dependências, eu posso separar, né? Calcular a primeira área desse retângulo aqui, chamar de retângulo 1, né? E depois eu calcular a área desse retângulo aqui, que posso chamar de retângulo 2, né? Então, quando eu calcular a área desses dois caras, né, eu vou ter a área das duas dependências aí, certo? Então, isso aí não é difícil de fazer. Basicamente é o seguinte: como é que eu vou calcular a área do retângulo 1? É só calcular o produto das dimensões aí, né, desse retângulo. No caso aí, o retângulo 1, ele tem dimensões 2,1 metros, né, e 3,55 metros. Então, basta você multiplicar. Então, você vai pegar aqui o 2,10 metros e multiplicar pelo 3,55 metros. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a área do retângulo 1. E aí, se você fizer essa multiplicação aí, né? 2,1 vezes 3,55, isso vai dar 7,455 exatamente, certo? Isso é em metros quadrados. Isso corresponde à área desse cara aqui, né? Dessa parte aqui. Que no caso aí é a área de serviço, beleza? A área do retângulo 2, como é que vai ficar? Você vai pegar o 2,55 multiplicado pelo 4,50, né? Também em metros, certo? Multiplicando aí o 2,55 por 4,5, né? Você vai encontrar 11,475, né? M vezes M dá M ao quadrado. Isso aqui é exatamente a área do retângulo 2. Certo? E aí o que você vai fazer? Para você descobrir a área das dependências, né, mostradas aqui, no caso, então vamos chamar de área total, geralmente é assim que vai vir nos textos, né? A área total aqui, vou terminar aqui de escrever, a área total vai ser a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2. Então, você vai ter que somar o 7,455 mais o 11,475, certo? Se você chegar a somar isso aí, vai dar 18,93, certo? Exatamente isso. No caso aqui, em metros quadrados. Então, a área das dependências aí será, né, em torno aí, próximo de 19 metros quadrados. E isso seria a informação, por exemplo, se você quisesse cobrir essas dependências aí com um certo piso, seria essa informação que você teria que levar lá, né, para a loja de pisos, para você poder comprar pelo menos uma quantidade ideal aí, né, de piso para colocar aí, certo? Vamos lá. Agora vamos aqui à área do paralelogramo, né? Para quem não lembra, o paralelogramo, ele é um quadrilátero, né, que possui pares de lados paralelos, certo? Então, no caso aqui, o que é que você consegue ver? Nessa figura aqui, você tem esse lado aqui paralelo a esse e congruente. Assim como também você tem o lado B, né, paralelo a esse aqui e congruente. No caso da altura do paralelogramo, o que seria isso? É a diferença não, a distância entre, né, esses dois lados paralelos. E aí, para você calcular a área de um cara desse aí, você só precisa basicamente dessas duas informações: do tamanho da base e do tamanho da altura, né? E como é que vai se dar a área dessa figura, né? Como é que a gente acha? Então vamos aqui tentar observar o seguinte, ó. Todo paralelogramo dá para você fazer a seguinte ideia que eu coloquei aí do lado. Você consegue traçar,
né, um segmento aqui, de modo que você retira esse triângulo da esquerda, né, e coloca ele aqui, ó. Todo paralelogramo dá para você fazer essa montagem aqui. O que você consegue com isso? Se você pegar um paralelogramo e fazer isso, você consegue um retângulo, né, de mesma base e mesma altura que tinha esse paralelogramo. Perceba, a base continua a mesma, certo? E a altura também. Ou seja, todo paralelogramo você consegue, de certa forma, mexer nele para tornar ele um retângulo com mesma área, né? E aí, como é calcular a área desse retângulo aqui? Pegando a base e multiplicando pela altura. Mas esse retângulo verde tem a mesma área que esse paralelogramo que a gente tinha aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para você calcular a área de um paralelogramo, você também vai fazer somente base vezes altura. Não precisa de mais nada, né? Olha o que eu fiz aí, ó. Nesse gifzinho aqui você consegue ver que eu peguei esse triângulo e desloquei ele para cá, ó. Perceba que nesse movimento aí eu não alterei o tamanho da base e nem alterei o tamanho da altura. Isso quer dizer que qualquer paralelogramo você consegue, né, um retângulo com a mesma área correspondente a desse paralelogramo, certo? Simplesmente o que eu quero falar é isso aqui. Que a área de um paralelogramo é só você também fazer base vezes altura, certo? Agora não confunda, essa altura aí, pessoal, não é a medida desses lados aqui, ó, certo? Isso aqui não é a altura, né? Só seria a altura se esse ângulo aqui fosse de 90 graus, mas ele não é de 90 graus. Se ele for de 90 graus, sim, a altura seria esse certo x, né? Estou dizendo isso porque pode aparecer uma questão que vem a esse lado e você vai pensar que isso aqui é a altura, mas não é. Só é a altura se esse ângulo aqui for de 90 graus. Então, por isso que eu representei a altura até aqui no meio, justamente com isso, ó. A altura sempre chega formando o ângulo 90 graus, certo? Então, tome cuidado com isso. Então, até agora, basicamente, eu mostrei como é calcular a área de 3 figuras e, basicamente, a mesma forma, ok? Base vezes altura para todos. Para o retângulo, funciona base vezes altura. Para o quadrado, de certa forma, funciona base vezes altura. E para o paralelogramo também funciona base vezes altura, certo? Um exemplo bem tranquilo aí, ó. Determine a área, né, do paralelogramo ABCD, considerando que a unidade das medidas indicada é o centímetro. Então ele está dizendo o seguinte: isso aqui é 15 centímetros, isso aqui é 6 centímetros, eu quero a área dessa figura, né? Ele está dizendo que isso aqui é um paralelogramo. Então, esse lado aqui que mede 15, aqui embaixo também é 15, né? Os lados paralelos também são congruentes. E aí, como é que calcular a área? Simplesmente, você vai pegar o tamanho da base, que é 15, que no caso aqui, pessoal, ó, tanto faz você pegar a base que está aqui, ou essa base, né? Para ser base, não precisa estar embaixo, certo? Não precisa estar embaixo. Então, a base pode ser tanto essa quanto essa. No caso do paralelogramo, não tem diferença entre as bases, porque elas vão ter o mesmo tamanho, certo? Então, você vai pegar 15 vezes 6 centímetros. Bom, 15 vezes 6, isso vai dar 90, né? O centímetro daqui vezes o centímetro daqui fica centímetro ao quadrado. Então essa é a base não, desculpa, é a área do paralelogramo dessa figura aqui, ok? Então imagine que você tenha um triângulo e você conhece a base, uma base, né, que é um lado,
e que você conhece a altura relativa a esse lado. Não é qualquer altura. É a altura relativa. Relativa a quem? A essa base aqui, certo? Por que eu estou falando isso? Porque num triângulo nós temos 3 alturas. Todo triângulo tem 3 alturas, certo? Depende de onde você apoia o triângulo. No caso aqui, digamos assim que nós estamos apoiando esse triângulo aqui sobre o lado AC. Se eu apoiasse esse triângulo sobre o lado AB, a altura ia ser outra. Se eu apoiasse esse triângulo sobre o lado BC, a altura ia ser outra, certo? Então, para o cálculo de área, nós vamos considerar aqui, nós vamos sempre considerar uma base e a sua altura relativa, certo? E o que é essa altura relativa? É um segmento de reta, né, que vem do vértice oposto a essa base, né, formando aqui um ângulo de 90 graus nessa base. Ó. Aqui, ó. Um ângulo reto sempre é formado aqui na base. Beleza, dito isto, qual é a ideia, né, para a gente calcular essa área? Vamos lá. Então a ideia é o seguinte, é que todo triângulo dá para a gente transformar ele, né, em um paralelogramo com mesma base e mesma altura. Observem bem a essa mudança aqui, ó. O que foi que eu fiz aqui? Eu apenas, de certa forma, dupliquei o triângulo e coloquei ele de cabeça para baixo aqui, ó. Ok? Então, o triângulo que eu tenho aqui, o triângulo ABC, ele é o mesmo que tem aqui. Certo? A área dele, se esse triângulo aqui tem área A, esse aqui também tem área A. Por quê? Porque esse outro triângulo é a cópia do triângulo ABC. E aí, toda vez que você faz isso com um triângulo, você consegue gerar aqui um paralelogramo. Que paralelogramo aqui que eu estou falando? Esse que tem o vértice A, B, D, C. Essa figura maior que vocês estão vendo aí. Então, eu sempre consigo fazer isso. O que é que esse triângulo tem de especial em relação a esse paralelogramo? É que a área desse triângulo aqui, do triângulo ABC, é metade da área do paralelogramo ABDC, né? A área do triângulo ABC, ele é quem? Ele é metade da área do paralelogramo ABCD. Okay? Por quê? Porque você tem duas partes aqui. Aqui é uma parte, aqui é outra parte. Então, essa parte aqui é metade. Certo? E aí, para calcular a área do paralelogramo ABCD, o que você faz? Como ele é um paralelogramo e ele tem base e altura, essa área aqui vai ser quem? Base vezes altura. Né? E a área do triângulo fica como? Base vezes altura sobre 2. Certo? Ou seja, se você quer calcular a área só, né, do triângulo, você pode fazer simplesmente base vezes altura dividido por 2. Ok? E claro, você só precisa aprender isso aqui, né? E você já sabia, muita gente já sabia disso. Só queria justificar de onde é que vem isso. Beleza? Então, base vezes altura sobre 2 é a área de qualquer triângulo, se você tiver a base e a altura relativa. Certo? Então, é metade do produto da medida da base pela medida da altura. Ok?